E está chegando mais um episódio, O Que Não Fazer em Vendas, aqui na Vesa TV. Sim, segunda temporada, 30º episódio, os episódios de 1 hora. E nós aqui na Vesa TV com episódios inéditos às 21h30 das terças-feiras. Toda terça-feira, 21h30, um episódio de novo. E é lógico que para começar, eu chamo aquele meu parceiro de caminhada, irmãozão aqui que grava junto comigo. Nós temos nossa sociedade no Que Não Fazer em Vendas, Luiz Schmidt. Olha só que da hora, parece Batman e Robin, né? Ah, que legal, cara. Peraí, quem é o Robin? Tanto faz. A quinta série sempre vem, cara, não tem jeito, a quinta então, série. O Que Não Fazer em Vendas, aqui a gente também joga umas pitadas de quinta série, faz parte do negócio. Ah, muito que prazer enorme, 30º episódio. Estamos ficando bom nisso, hein, Hugo? Não é, cara? Que legal. Né? Falam que as coisas na vida são uma questão de consistência, né? Exatamente. E, cara, semanalmente aqui, segunda temporada, já 30 episódios, acho que a gente já tá bom bancando. Tá bom, né? Será que a gente tá bom? Você que tá vendo a gente, será que você acha que a gente tá legal? Olha só, o que é melhor? Se você acha que a gente tá bom mesmo, no podcast aqui nesse negócio, sua empresa pode estar aqui. Exatamente. Junto conosco. Assim, o plano de parceria e patrocínios do Que Não Fazer em Vendas está lançado. Então, para você, empresa que os assuntos de vendas fazem sentido para você, para o seu negócio, venha para cá, faça contato com a gente para entender nosso plano de parcerias. Você pode ter entrevistas suas aqui da sua empresa, trazer clientes seus, você pode ter a sua marca patrocinando o Que Não Fazer em Vendas na terceira temporada e diversos outros modelos, né, Luiz? É isso aí. Você que quer, a gente fala aqui com gestores, com diretores, com donos de empresa, todo mundo sedento para fazer gestão e vender mais. Então, se o seu assunto está relacionado a esse tema, tenho certeza que o público é o seu público-alvo e a gente vai falar muito bem com ele, porque você já viu que a qualidade da forma como a gente fala, desse jeito descontraído, desse jeito profundo também em conteúdo, é o que a gente vai levar para você. É isso aí. Para isso, então, você pode fazer contato comigo nas redes sociais, Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando também no Instagram, só fazer contato comigo lá e a gente conversa sobre isso. Agora, não quero falar com esse Hugo, não, quero falar com o Luiz. Como é que faz para falar com o Luiz Schmidt? Luiz Schmidt, SCHIMITD. Você me encontra no LinkedIn, você me encontra no Instagram e no TikTok, também tô lá. É isso aí, todas as redes a gente alimenta, sempre com conteúdos, alguns recortes do nosso podcast vão parar lá e você vai vendo de pouquinho em pouquinho, mas o episódio completo mesmo, você vê aqui na Vesa TV. É isso aí, muito bem, muito bem. Então olha só, o Que Não Fazer em Vendas você assiste na Vesa TV, você assiste no YouTube, legal, tem uma playlist no canal da Vesa TV, direto ali com todos os episódios das nossas temporadas, desde a primeira temporada até a segunda, legal. E você ouve também, consegue ouvir no Spotify e outros agregadores de áudio, né? Perfeito. A qualidade do áudio ela é sensacional quando você está ouvindo no Spotify, por exemplo. Você consegue ouvir enquanto você está fazendo uma caminhada, enquanto você está dirigindo. E eu, hoje mesmo, na minha live da manhã, eu falei exatamente isso. Olha só, aproveite o seu tempo de deslocamento para aprender. É isso aí. E faça isso com o seu Spotify, para você não ficar olhando a gente enquanto você dirige. Mas você pode ficar ouvindo, e é por isso que a gente está lá. Sabe o que aconteceu isso comigo semana passada? Eu estava num evento de um cliente, eu precisei ir para São Paulo. Para você que não sabe, nós somos do ABC, eu moro em Diadema, inclusive, né? E tinha que ir para Zona Norte 3 dias da semana. Então foi 1h30 para ir e 1h30 para voltar durante 3 dias. Cara, o que eu ouvi de podcast, eu ouvi um episódio nosso ótimo. É absurdamente necessário hoje em dia a gente aproveitar esse tipo de coisa. Todos o devocional, minhas lives, tudo eu faço ouvindo nos meus trajetos. Então, isso você aprende demais. Então, quer ser produtivo? E a gente fala de produtividade aqui, porque vendedor bom é vendedor produtivo. Você aproveita seu tempo fazendo isso, ouvindo a gente no seu Spotify. É isso aí. Muito bem. Então, vamos começar o nosso 30º episódio. Luiz, fala pra gente o tema que a gente escolheu aí, que você escolheu, que você está trazendo pra gente hoje. Ah, Hugo, hoje eu vou falar de uma coisa que o pessoal paga a gente pra falar, viu? Não, é verdade. É verdade, é isso mesmo. Os caras pagam e pagam bem. O pessoal paga bem pra gente falar isso e a gente tá entregando pra você de graça, até pra você entender o quão valioso isso é. E nem tudo que é de graça é ruim. O que a gente vai entregar pra você é um conteúdo riquíssimo e que as pessoas realmente contratam consultorias pra fazer isso. E é o que a gente fala, muitas vezes você não sabe nem a diferença de uma coisa e outra, você nem conseguiria contratar a gente porque você não sabe essa diferença. E a gente vai explicar pra você, hoje é aulão. É aquele que você pega caneta e papel e vai tirar muito conteúdo daqui. Tenho certeza absoluta. Legal? Boa, puxa aí pra gente, Vamos começar a falar o seguinte, a gente vai falar aqui sobre atividades
Do pipeline. Isso aí, bota na tela aí pra já. Tema do aulão. Atividade do pipeline. Mas que diacho é isso, cara? Pipeline. Pois é. Porque eu comecei a estudar esse negócio, e aí eu comecei a ver um negócio chamado funil de vendas. E aí, poxa, agora você me fala de pipeline. Pô, qual é a diferença entre uma coisa e outra? E quando eu fui estudar, né, a respeito disso, eu comecei a ver funil de vendas muito por conta do marketing digital e tudo mais. E aí eu via que aquilo tinha um formato de um triângulo, né? Ou um coador de café, que nem quando você está acostumado. É um coadorzinho de café, né? Só que eu nunca vi um sistema que tinha um triângulo para colocar as coisas. E aonde eu encaixava aquelas fases, cara? Era muito difícil. Entendi. Aí eu fui entender que eu tinha que pegar aquelas fatias daquele funil de vendas e colocar elas em coluninhas. Sim. E aí aquilo, cara, eu trabalhei na indústria há muito tempo, eu falava assim, nossa, mas esse negócio parece um Kanban. Parece mesmo, cara. Mas é o mesmo conceito. É o conceito. Então, você que é da indústria, você que já tem ali uma robustez, pouco cabelo, um pouco mais de experiência, ou muito cabelo, mas estão ficando brancos, você já sabe, você já trabalhou nisso. Só que você viu essas coisas de um jeito diferente. E aí a gente está trazendo aqui um conceito, é claro, tem as suas nuances, porque a gente fala da área comercial. Então tem uma nuance diferente. Mas é muito parecido com o que você viu num Kanban. Você viu, por exemplo, numa série de sprints, quando você vai fazer um sprint de atividades. Basicamente são colunas. Colunas onde cada uma das colunas, da coluna, né, ela especifica uma atividade, aquilo que deve ser feito na sua área comercial. Tá aí o grande lance, né? O que a gente faz em cada uma dessas fases? Exato. Tem uma coisa que eu falo sempre, inclusive quinta-feira eu estava ministrando uma palestra e falei isso de novo, que uma venda é feita de diversas vendinhas. Acho que aqui eu já falei algumas vezes sobre isso, né? Sim. Quando, principalmente, e aí vamos lá, vamos sempre posicionar o processo, né? Aqui no Que Não Fazer em Vendas, nós falamos para todo tipo de vendas, mas mais para as vendas consultivas, para todo tipo de profissional, mas mais para os profissionais de gestão, certo? Mais para as lideranças. Então, quando você acha que a preocupação de vendas ela é uma só, você se embanana todo. Sim. Você se embanana tudo, né? Porque você começa o contato com o cliente já querendo fechar, já querendo apresentar produto antes, já querendo falar de preço, aí vira tudo uma maçaroca. Quando você entende que uma venda é feita de diversas vendinhas, você começa a sequenciar, certo? Exato. E aí, olha só, deixa de ser preocupação para ser ocupação. Você começa a sequenciar pedaços da ocupação e das coisas que você tem que fazer, cumprindo etapas lógicas até chegar no ponto da negociação, no ponto do fechamento, né, Luiz? Exato. Quando você está vendo a questão do funil de vendas, então você já deve ter visto aquele funil de vendas tradicional. Atração, depois o interesse, depois consideração, depois a decisão. Quando a gente fala de marketing. Quando a gente fala de marketing, ou seja, eu preciso atrair o meu cliente de alguma forma, mas é claro que dentro dessa fase do seu funil, tem muitas atividades. Então, ali dentro, você pode ter uma sequência onde você precisa disparar alguns gatilhos, atrair ele de algum jeito, criar campanhas e tudo mais, e conduzir esse potencial cliente a uma decisão. Mas é claro que depois ele precisa despertar o interesse dele. Então, na fase de interesse, também uma série de atividades. Na fase de consideração, uma série de atividades e talvez ali você já comece a entrar em fazer um contato com ele. E depois na fase de decisão, aí entra muito mais na nossa parte comercial. Então vamos dizer que você está dando um zoom e a gente vai pegar aqui essa fase de decisão e vamos entrar nessa fase de decisão e vamos criar agora uma sequência lógica de atividades. A diferença do pipe para o funil é que o pipe ele é mais conceitual, muito mais focado em marketing, leva em consideração atividades pré-entrada do lead, por exemplo, e a partir dali você coloca dentro de um sistema. Um pipeline ele funciona num papel de pão, mas dentro de um CRM funciona muito melhor. Isso aí. Todos os CRMs eles têm essa visualização por atividade, por pipe. E aí você consegue fazer gestão em cada uma das fases. Mas, Hugo, como que eu penso as fases para o meu processo? Todo mundo tem a tendência de achar que é um processo padrão. Fala, não, peraí, é fácil. Então, pera lá, eu coloco aqui visita, proposta, negociação e fechamento. Tá, mas cada negócio tem uma característica absurdamente diferente. Com certeza. Tem negócios em que o negócio em si, eu só dou ganho nesse negócio depois de uma atividade de vendas. Uma atividade de contrato, uma atividade financeira
Só ali que eu considero a venda. Tem outros negócios que eu coloco uma atividade antes. Eu tenho, por exemplo, um levantamento de necessidades antes de passar para o closer. Eu tenho uma visita presencial para alguns negócios. A gente estava falando sobre isso até nos episódios anteriores. Sim. Na tua área, né? Na área que você mais atua, tem a necessidade da visita presencial para fazer um levantamento, para aí então conseguir fazer a proposta. Exato. Né? Eu não posso simplesmente fazer uma proposta sem fazer um levantamento técnico. Muitos negócios têm essa característica. E levantamento técnico, atividade de visita, é uma fase do meu pipe. Sim. Porque ela é importante. Então, veja o seguinte. Eu sempre costumo dizer para a pessoa olhar o pipeline e pensar em um restaurante, Hugo. Conta aí para mim. Veja o seguinte. Quando eu vou fazer um pipe, eu falo, pensa que isso daqui é o seu restaurante. Eu tenho uma fase em que está lá as pessoas que estão sem contato. É aquela pessoa que chegou no balcão e você ainda não atendeu. Chegou na mesa, você não atendeu ainda. Eu preciso, olhando ali de forma visual, eu consigo fazer uma gestão um pouco melhor. Eu sei que tem um contato ali. Opa, ninguém falou com essa pessoa. Há quanto tempo ele está? Veja, aí tem uma grande vantagem. Se eu divido por fases, como você bem falou, eu sei tempo de fase, isso. O que está naquela fase, o que já passou daquela fase. A segunda parte eu já fiz o contato com essa pessoa, mas ela é um potencial cliente? Eu estou ali validando o interesse. Validei esse interesse. Vai gerar uma visita? Sim. Terceira fase, visita. No meu caso, no meu negócio. Mas em outros negócios também, mais consultivos, gera uma visita ou uma reunião de apresentação. Perfeito. Reunião de apresentação não é proposta. Eu posso gerar uma proposta, mas talvez não. Talvez a gente já fez a reunião e falou, putz, cara, eu vi que você tem interesse, mas acho que não está no momento de fazer isso. Vamos voltar a se falar depois. Ou talvez eu identifiquei que o potencial do meu produto é muito alto para você. Do ponto de vista financeiro, a gente já teve essa percepção. Não vamos fazer proposta. Quem toma essa decisão? O consultor. Okay. Ele tem essa capacidade de fazer essa análise e falar, vamos seguir com uma proposta. Quando eu tenho uma fase de elaboração de proposta, que não é apresentação de proposta. Tá bom, porque ela envolve questões técnicas, ele é uma atividade grande. Entendi. Às vezes, tem negócios, Hugo, que é mais complexo. Então, eu preciso, na elaboração de proposta, pegar um orçamento com o fornecedor, falar com uma outra área, levantar um custo com uma outra área. Então, aquilo fica parado um certo tempo. E aí depende muito de negócio para negócio, fica parado um certo tempo até você concluir as informações para elaborar uma proposta. Entendi. Concluir aquela informação. O que a gente, enquanto gestão, pode olhar? Bom, eu tenho 8 oportunidades em proposta. O vendedor está precisando de ajuda? Tem alguém que não está te entregando a informação? Quer que eu desenrole isso para você? Poxa, Luiz, é verdade, o fornecedor não está respondendo, já está, o produto que ele me pediu é importado, eu não estou conseguindo, está demorando demais. Aí entra o papel da gestão. Ele olha o que está em proposta e fala, vou ajudar, vou desenrolar isso, porque o vendedor está ali parado naquela fase. Vou ajudar com supervisores de outras áreas que estão dando apoio para a construção daquela proposta, ou dar uma força aí para a gente conseguir terminar. Ou às vezes ligar para o fornecedor, falar, cara, eu estou com uma necessidade. E aí, às vezes ele ligou, ele já identificou que, puxa, esse produto é um produto que está saindo de linha. O outro vai chegar daqui 45 dias. Mas será que a gente não consegue pegar uma cotação em dólares e trazer essa cotação para cá, para a gente já ter o preço para o cliente? Enfim, enquanto eu estou pensando no restaurante, é mais ou menos isso. A pessoa chegou, ela foi atendida, eu identifiquei o pedido dela, o pedido está em preparação, eu estou entregando, o pedido já está na mesa, ele está consumindo, depois ele vai pagar. Por que isso? Para você que tem a parte da gestão, você saber que a parte esquerda do seu pipe, elas são clientes que estão entrando em construção de proposta. A parte direita do seu pipe, você está saindo para uma negociação, um fechamento. E aí, Hugo, a gente vai aprofundar nisso. Mas eu sempre coloco uma metodologia de, durante um mês, para negócios que têm ciclo de um mês, as 2 primeiras semanas, olha as 3 primeiras fases do pipe, as 2 últimas semanas, olha as 3 últimas fases do pipe. Ok, do mês, você fala dentro de um mês. Do mês. Por quê? Claro, se tem cliente esperando, eu tenho que olhar. Mas onde eu dou foco? Cara, o negócio, meu negócio tem um ciclo mensal. Começo do mês, está chegando o negócio, estou elaborando proposta, eu vou dar foco ali. Por quê? Porque no final do mês passado, eu dei foco nas negociações e fechamento. Então, do ponto de vista de gestão, quando ele chega lá no dia 15, no dia 16, ele já precisa olhar ali o que está em apresentação de proposta. Temos que fazer negociação? O que está em negociação? Tenho que ir para dentro de uma negociação mais forte financeiramente falando? Então, no ponto de vista de gestão, deixa muito claro para a gente o como que é mais fácil a gente liderar as pessoas, sabendo que cada fase eu tenho uma coisa para fazer, uma atividade para fazer. É isso.
vai acontecer uma coisa aqui que talvez poucas vezes tenha acontecido no Que Não Fazer em Vendas. Vou me colocar no papel aqui de host e você de entrevistado. Opa! Porque você está entregando um negócio super legal e aqui eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você, Luiz. Bora, Felipe. vamos lá. Olha só. Primeiro é o seguinte, Luiz, tem muitos gerentes de vendas, muitos líderes de vendas que têm uma ocupação com seus vendedores achando que eles sempre têm problemas de técnica de fechamento ou negociação. Só pela tua cara isso aqui. Quantas vezes, né, nós que somos palestrantes e trainers de vendas, né? Vem cá, porque, cara, dá um treinamento de técnica de fechamento aqui para minha turma, porque eles estão ruins de técnica de fechamento. Eles não estão agressivos. Eles não estão agressivos o suficiente na hora de fechar. Eu escuto muito, muito disso. Frente a essa disciplina e essa separação que você está trazendo, essa organização que você está trazendo, por que você acha que os líderes têm essa visão de que o time tem, muito mais do que outras coisas, problemas de fechamento e de negociação e fechamento? Começa porque ele não tem uma visão clara do pipe. Aí. Ele não tem essa visão. Porque, veja o seguinte, agressividade na negociação, ela vai fazer sentido de acordo com a fase que esse negócio está. Uhum. Não adianta eu chegar para você na apresentação, no levantamento de necessidade e falar, aí, bora fechar? Bora fechar o quê? Você nem me apresentou proposta, eu não estou nem ganhando confiança no teu processo, você não me mandou material, eu não sei quem é você. Como é que eu vou ser agressivo nesse momento? Então, o vendedor, o gestor, ele não olhando as fases, ele acha que tudo se resume em vendas. E aí, veja o seguinte, a gente já teve um cliente em comum que ele falava assim, para mim vendas entra carne e sai linguiça. Uhum. Cara, vamos lá. Dentro desta máquina toda, tem toda uma engrenagem que funciona. É isso aí. Se eu, enquanto gestão, souber que na primeira fase eu preciso fazer um contato, eu sei os objetivos de cada fase. Sabendo o objetivo, o vendedor está batendo meta quando? Quando ele realiza as atividades da fase. A venda ela é consequência. É isso aí. Ela é o objetivo final, mas eu não posso simplesmente cobrar o valor da venda. Eu tenho que cobrar as atividades que ele não está fazendo. Boa. Vou fazer uma segunda pergunta para você, já que eu me coloquei nesse papel de host aqui. Boa! Tô sentindo pressão aqui, hein, gente? Meu Deus do céu, tô sentindo pressão aqui. Ele nunca teve nessa posição de entrevistado. Você falou em lado esquerdo e lado direito do pipeline, certo? Você falou do que o lado esquerdo ele tem... E aí, veja, gente, quando a gente fala a gente devia ter até trazido um Kanban. Imaginem aí, né? Kanban é um método visual de atividades que você inicia as atividades de um lado esquerdo e vai, à medida que você vai concluindo, você vai puxando essas atividades para o lado direito até que ele chegue no final, e ali no final você dá o encerramento. Esse é um modelo de Kanban, que tem isso em CRM, tem isso em diversas outras ferramentas de gestão de atividades, né? Eu falo que eu sou Trello lover, né? Para quem não conhece, aí digita aí, ó, Trello é Trello, Trello.com. É uma das ferramentas mais conhecidas de gestão de atividades, que para quem está começando muito no comecinho, serve até para organizar atividades de vendas, legal, mas só para quem está muito... Ele não tem funcionalidades nenhuma de CRM, só para organizar mesmo, e ele é de graça, né? Então, assim, você consegue utilizar ele muito de graça, então vale aí a questão. Mas, Luiz, você falou do lado esquerdo e do lado direito do pipeline de venda, certo? Sim. Separando em dois mundos. O lado esquerdo, ele tem mais quantidade ou ele tem mais qualidade de oportunidades? E aí, de novo, o lado direito, ele tem mais quantidade ou mais qualidade de oportunidades rodando? No lado esquerdo, normalmente eu tenho menos quantidade, porque são negócios que estão chegando. Por quê? Claro, de novo, são vendas mais consultivas, onde eu tenho um aprofundamento na proposta, e a proposta demora um pouquinho mais. Tanto que outro dia eu estava falando, fazendo uma consultoria, eu falei assim, era para ser um funil, mas está parecendo um bully. Boa. Porque tem o meio está mais gorduchinho do que o final, né? Tem coisas represadas ali. Mas na parte esquerda, e por que a gente fala da parte esquerda? Porque a gente está falando dos ocidentais, onde eu escrevo da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, tem essa também. É por isso que, se for no oriental, seria diferente, né? Nesse caso, a gente entende que as coisas começam do ponto esquerdo para o ponto direito, de acordo com a nossa visão. Isso aí. Então, no parte esquerda, entram oportunidades. Teoricamente, eu tenho menos coisas, menos quantidade, mas eu tenho uma preocupação maior com a qualidade. Opa, conta isso pra gente. Pelo seguinte,
Quanto mais coisas eu coloco no meu funil, mas que não está qualitativamente filtrada, mais sujeira eu gero para esse pipe. É isso aí. Pior do que eu ter pouca oportunidade do pipe, eu ter muita oportunidade que não faz sentido. Boa. O tempo do vendedor ele é decorrido disso. Então, se você faz gestão, eu quero fazer uma boa gestão. Não vou contratar ninguém para fazer filtro, não. O vendedor que faça. Faça o cálculo da hora dele. É isso aí. Ele vai custar mais caro, é óbvio. É e isso. aí você está colocando uma pessoa cara para fazer um processo de filtragem, onde ele deveria ser muito mais assertivo. É o que o Luiz está trazendo aqui, gente, só para talvez ser redundante, mas vale explicar, que é o seguinte. As primeiras atividades no pipeline de vendas são atividades de qualificação, onde não só o cliente está te conhecendo, mas você também está conhecendo o cliente. Quando você identifica ali uma real oportunidade, e você que acompanha a gente aqui no Que Não Fazer em Vendas, a gente já falou diversas vezes de perfil de cliente ideal, né, o ICP, que é a sigla. Quando o cliente está dentro do teu ICP, quando o cliente está dentro do teu potencial, cara, já começa a preparar o champanhe e segue com ele para o fundo do funil. Agora, quando você percebe que é uma oportunidade desqualificada, ou por percepção de valor do cliente, ou por solução que você tem a apresentar não é aquilo que o cliente precisa, ou diversos outros fatores, também já falamos bastante aqui no Que Não Fazer em Vendas sobre qualificação de vendas, já dispensa no começo do funil. Não fica carregando para o fundo do funil, né, para o fundo do pipeline, oportunidades que são menos qualificadas, ou no mínimo as priorize. Porque quanto mais para o fundo do funil, mais caro e mais trabalhoso é para o seu time. Porque como a gente está falando aqui de vendas consultivas, quanto mais para o fundo do pipeline, mais envolvimento técnico você vai precisar fazer, mais estudos você vai precisar fazer, mais preparo de proposta comercial, apresentação para 1, 2 pessoas, 2, 3 vezes. Então, quanto mais para o fundo do pipeline, mais caro fica. Quanto mais você trouxer, então, para o fundo do pipeline oportunidades realmente capazes na sua empresa, mais sucesso você tem em vendas, né, Luiz? Olha só, eu vou pedir para o Vitão, no nosso material, eu acabei de colocar um link em que eu estou construindo essa planilha. Então, você é aulão. A planilha está sendo construída que a gente constrói agora. Então, Vitão, se você puder projetar, eu estou com esse link aqui, a gente já pode fazer um projeto aqui. Estamos construindo esse pipe do zero. Muito Se a gente bem, conseguir fazer isso aqui, bem, beleza, maravilha. Excelente, excelente. Olha lá, o Vitão já entrou aqui. O Vitão é o cara. É o cara. E aqui, quem sabe faz ao vivo. Ô, louco meu, olha só o que tá lá. Já começa a colocar ali, ó. É isso aí. Eu vou apresentar mais o slide 2, tá, Algão? Manda bala, cara, tá contigo. Vamos nessa. Ó, aqui. E é isso. Enquanto você está preparando ali, a gente falou do lado esquerdo e do lado direito do pipeline, né? Um cuidado sobre o lado direito do pipeline, que é o que a gente está falando, quantidade e tudo mais. Já aconteceu comigo, e já deve ter acontecido com você também, Luiz, assim. Chega na empresa, a gente vai fazer uma avaliação do CRM da empresa. A fase de proposta enviada tem 450 oportunidades só parada naquela fase. Só parada ali. Quando você olha, tem milhões e milhões de oportunidades, em real, né? Milhões e milhões de reais em oportunidades naquela última fase. Quando a gente chega lá, será que todas aquelas oportunidades realmente estão quentes ali? Será que todas aquelas oportunidades são realmente oportunidades em negociação? Então a gente já falou em algumas outras vezes aqui sobre separar algumas coisas. 3 coisas que eu costumo fazer de cara, tá? A primeira é: há quanto tempo essa proposta foi enviada? Ah, não, a proposta é do ano, é de 4, 5, 6 meses atrás. Ok, se você tem um tempo de ciclo de venda muito longo faz sentido. Agora, se você tem um ciclo de venda de 1, 2 meses e você tem proposta de 8 meses, cara, essas propostas já acabaram, elas não existem mais, só você que está apegado demais a essas propostas. Não, tempo é a primeira questão. Segunda é o seguinte, se quem assina a proposta está sabendo dela, né? Se você fez acesso a poder,
né? Então, se quem assina a proposta está na negociação, essa proposta está quente. Se não, essa proposta, muito provavelmente uma proposta foi colocada para tomada de preço e está ali só enfeitando o teu pipeline. Então, são duas coisas que eu faço, que eu sempre brinco aí com a turma para fazer nesse sentido. Boa. Vitão, você consegue projetar o primeiro slide? O primeiro slide já está aí. É uma tabela. E aí isso pode ficar até de material para você que está vendo a gente, um framework. Para você que está vendo a gente aqui, um framework de um pipe, de uma estruturação de um pipe. O que eu coloquei aqui? Ó? Olha só. Como a gente fala de área esquerda e área direita, então aqui, ó, sem contato. Sem contato, como eu falei do restaurante, é essa fase aqui que não teve nenhum em contato. Estou identificando a necessidade. Estou nessa fase aqui, ó, identificando a necessidade. O que é identificar a necessidade? Aí a gente volta naquele assunto do ICP, certo? Eu vou, primeiro, chegou um cliente, eu preciso entender se aquele cliente ele é um potencial de verdade. Então eu faço perguntas que precisam ser realizadas nessa fase. Quando a gente está planejando um pipe, o que eu faço? Quais são as perguntas? Então você escreve aqui, ó, quais são as perguntas que você tem que fazer nesta fase. Quem faz essa pergunta? Isso aqui vai ser o SDR que vai fazer? Ou vai ser o closer? Vai ser alguém? Quem faz? Aonde ele faz isso? Isso está no CRM? Isso está em algum lugar? Aonde? Quais são as atividades que ele tem que fazer? Então, tem lá, a atividade já está cadastrada no meu CRM, fazer as perguntas? Ou não? Ele tem que criar essa atividade. Seja específico, seja claro nisso. E aí aqui eu acrescento materiais. Então, vai chegar o tempo da gente falar de ABM aqui, de Account Based Marketing, né? Em breve falaremos. Só que quando você vai trabalhar ABM, você coloca material distribuído de acordo com cada fase, para saber, por exemplo, o que você deve, quais são os touch points que você faz com o cliente na fase. Só que vamos pensar o seguinte, Hugo, estou identificando a necessidade. Por que não eu já ter aqui um vídeo específico para você, enquanto aguarda a proposta, eu te mandar um vídeo explicativo, eu te mandar um material, eu te mandar um PDF, ou seja, onde estão esses materiais? Coloca o link da rede, olha, está aqui distribuído e tal, para as pessoas. Quando você for fazer o seu playbook, e a gente pode criar um episódio só sobre playbook, onde estão esses materiais? Que material que você faz? Nessa fase aqui de identificação, qual é o material que você envia para ele? Indo nessa mesma lógica, a gente faz a mesma coisa nas outras fases. Na elaboração de proposta, o que é feito? Descreva o que é feito. Quem faz? Para ficar muito claro, porque senão eu tenho um pipe, por exemplo, ou vários, às vezes tem sistemas que têm pipelines diferentes, eu coloco funis diferentes. O CRM chama isso de funil, tá? Então só para você saber que você não vai ver pipeline lá, em alguns sim, mas você vai ver muito mais o nome de funil, visualização por funil. Legal, tem funis diferentes. Bacana, mas nessa fase de elaboração de proposta, é responsabilidade de quem? Alguns, Hugo, até faz o seguinte, quando eu chego em uma certa fase, a oportunidade sai de mim e vai para você. É isso aí. E isso você pode fazer de dois jeitos, né? Você pode fazer tanto transferindo a oportunidade automaticamente de uma fase do funil para outra, ou do pipeline para outra, ou montar dois pipelines. Também é comum. Também é muito comum. Quando o SDR, né? E assim, para você que acompanha o Que Não Fazer em Vendas, a gente já falou sobre SDR. Tem aqui, ó, tem um aulão com a Paula Olaf, que é mestre demais. Dá uma olhada ali atrás, que é muito. Assiste esse episódio aqui primeiro, depois você vai lá ver o outro. É o seguinte, né? Quando o SDR, quando essa pessoa que faz a qualificação, que faz os primeiros contatos, fala assim, opa, identifiquei uma oportunidade chuchuzinha aqui para a nossa solução, para o nosso produto, para o nosso serviço, ela dá ganho no pipeline dela, que automaticamente energiza, né? Integra com o pipeline de quem vai fechar o negócio, vai continuar ali com todo o processo de reunião. A gente também já falou isso, mas vale aqui o comentário. Olha só, estou colocando aqui Estamos construindo ao vivo, tá, gente? Só para você ter uma noção. Quem sabe tá? faz ao vivo. Por que eu sinalizei essas três aqui? Chegamos na fase de elaboração de proposta. Legal. Então, o que eu preciso fazer? Coletar informações. Quem faz? Às vezes aqui inclui mais de uma pessoa. Legal. Quais são as atividades? Descreva exatamente o que você tem que fazer nessa fase. Material de elaboração de proposta. Enquanto eu estou elaborando a proposta, o cliente está aguardando. Então eu preciso, por exemplo, em alguns desses casos demora uma semana para elaborar, mais de uma semana. Nesse meio tempo, o que a gente faz? Eu te mando um material, eu te mando uma notícia, eu tenho que manter relacionamento com você, senão você vai, enquanto está elaborando a proposta, o outro elaborou mais rápido, você perdeu a venda.
para dizer que você continua vivo e atento àquele cliente. Esse é o teu principal objetivo nessa Lembra questão daquele... dos materiais. Não deixe o nosso... Não, aguarde na linha, você é muito importante para nós. Importante Lembra? Só que agora a gente não está mais nessa fase, mas aqui você precisa fazer isso com o cliente. Entendi. Estamos elaborando a sua proposta. Entendi. Está em tempo, estamos no nosso prazo, mas olha só, enquanto você aguarda, eu quero te deixar alguns materiais, levantar algumas preocupações. E quando a gente fala de vendas consultivas, tem uma questão que a gente sempre passa assim. Eu preciso, muitas vezes, defender o valor da minha empresa. E às vezes o valor da minha empresa está sendo defendido aqui, nesse momento. Onde eu falo, olha, enquanto eu estou elaborando a sua proposta, veja alguns cuidados que você deve ter na hora de analisar as demais propostas. Estou te mandando uma proposta com um detalhamento assim, 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 assim. Esse detalhamento é importante por causa disso, disso. Os riscos que você vai ter contratando uma empresa com um preço menor pode ser esse ou esse. Entendi. Então, já levantar algumas questões e mostrar para o cliente o risco que ele corre em relação a isso. Casos de sucesso, você usa nesse momento ou você usa mais para frente no funil? Mandar caso de sucesso para o cliente. Eu pincelo um pouco esse caso de sucesso aqui e na apresentação de proposta, aí eu lavo ele de braçada, assim. Porque aqui eu preciso falar um pouco sobre esses casos de sucesso. Veja, caso de sucesso é importante que esteja alinhado ao segmento do cliente. Ah, entendi. Você faz segmentado pelo cliente. Exato. Ok. Porque aí, principalmente quando a gente fala de um ABM, por exemplo, eu tenho que fazer um caso de sucesso relacionado àquela atividade. Aqui nesse momento da elaboração, onde você está criando esse relacionamento com o cliente, é a hora que você mostra a tua autoridade sabendo que você conhece o segmento dele. Ok. E aí aqui, enquanto eu estava, até quando a gente pensou na pauta, né, eu tenho em mente uma coisa que eu falei semana passada. E veja o seguinte, é muito diferente, Hugo, eu fazer uma proposta para você. Eu sou, por exemplo, um especialista em automação industrial. Ok. E é muito diferente eu chegar para você e falar assim, nós somos especialistas em automação industrial, conhecemos diversas máquinas. Legal, é diferente de eu chegar e falar assim, olha, você que é do segmento de borrachas, nós somos especialistas nesse segmento. Inclusive, eu tenho aqui um depoimento de um grande fabricante de braços mecânicos para o segmento de borracha. Olha o que ele fez. Acho que pode ser útil para você. Do ponto de vista de economia, olha esse outro fabricante aqui de inversores de frequência das máquinas que são do segmento de borracha. Ele mostrou aqui o quanto foi economizado só por alguns detalhes na automação. Ou seja, eu começo a conectar, mostrando a autoridade, falando assim, eu conheço do seu segmento, eu sei a máquina, eu sei o nome do fabricante, eu sei a rebimboca da parafuseta que dá problema sempre, eu conheço. E por isso que eu estou aqui para te ajudar. Essa automação pode melhorar, por exemplo, ter ganho de produtividade, ter redução de custos. Okay. E aí, muitas vezes, é nessa fase aqui que eu começo a pincelar para, na hora da apresentação de proposta, eu fazer a defesa. Falando para ele, o que eu estou apresentando para você vai gerar para você um potencial de economia em que, muitas vezes, o meu custo vai ser zerado. Entendi. Então, na verdade, você vai preparando o cliente para entender o valor daquilo que você está entregando. Exato. Não necessariamente por casos de sucesso ainda nesse ponto. Sim, porque às vezes ele não vai dar muita atenção porque ele fala, estou aguardando uma proposta. Ok, mas com informações que são importantes para a análise dele, mais técnicas às vezes, e aí, para você defender. Entendi, ponto importantíssimo, que aí não pode deixar de estar nessa fase. Preparação para a apresentação de proposta. Ok. Olha só. Estamos com uma agenda firmada para apresentar sua proposta. Super importante que você esteja comigo nesse dia. É importante que você esteja preparado para a reunião. Talvez nessa reunião de apresentação de proposta é importante saber, olha, além de você, isso que eu falo. Outras pessoas precisam estar nessa reunião. Essa reunião vai ter um tempo de X. Alguns lugares, por exemplo, na apresentação de proposta, a gente tem ali um documento de defesa, onde ele fala assim, não, é legal, eu vou te mostrar um documento aqui também para a gente já negociar. Perfeito. Então, nessa fase é a hora que você prepara a apresentação da proposta. Entendi. E já prepara o cliente para falar, olha, vamos precisar de tanto tempo, assim, assim, assim. Porque tem propostas, Hugo, quando você fala de uma negociação mais complexa, uma apresentação de proposta leva metade de um dia, dependendo do que você vai apresentar do projeto. Então, é uma coisa você apresentar, outra coisa você falar assim, olha, vamos mostrar todo esse escopo e apresentar o valor desse escopo. Você falou uma coisa assim, quando eu atuava com software de gestão empresarial, por exemplo. Sim. Não, uma apresentação de software demora 3 horas, fácil. E às vezes a gente fazia assim, não, chama primeiro a galera da área financeira, fazia 40 minutos da área financeira, beleza, agora chama a galera de fábrica, indústria,
Fazia agora o pessoal de vendas e fazia... Então, assim, putz, demora 3 horas uma apresentação. É por isso que vendas B2B são mais complexas, né? São. E é por isso que exige pessoas como a gente para fazer esse tipo de coisa. E aí, do ponto de vista de gestão, a gente também entende que quando ele não olha o processo assim, separado, fica muito confuso. É isso aí. Imagina ele dimensionar quantas propostas o vendedor precisa fazer no mês se ele não tiver efetivamente as atividades que são realizadas em cada uma. E ele fala, está demorando 3 horas para apresentar uma proposta? Está demorando demais. Está demorando demais. Mas quando você conhece o segmento do cliente, você vai saber exatamente quais são as pessoas que precisam estar nessa reunião, o que você fala para elas de forma assertiva que vai tocar na dor direto. É isso aí. Sem muito rodeio, né? É isso aí. E aí, entrei na fase de apresentação de proposta. O que começa a aparecer nessa fase aqui, Hugo? Valor. O que acontece? Como que a gente pega muito erro em pipeline? Eu abro o CRM do cliente. Tem propostas com valor aqui. Tem propostas com valor em elaboração, em necessidade. E eu falo, mas por que tem valor aqui? Se eu estou elaborando a proposta, não deveria ter. Não deveria ter. Mas, naturalmente, quando o gestor não faz a gestão do pipe, ele deixa as coisas passarem assim. Eu falo, não, tem que estar zerado. Não, é porque eu voltei a oportunidade para cá. Mas por que você voltou a oportunidade para cá? Não faz sentido. Não, é porque alguma coisa aconteceu errado na fase. Isso aí. Ou o nosso pipe está com uma coluna que não faz sentido. O que eu fico mais chateado do que ter preço nessas primeiras fases é não ter preço nas últimas. Olha, cara, como assim? Entendeu? Porque assim, não adianta. As últimas fases, na minha humilde opinião aqui, se elas não têm próxima atividade, preço e data prevista para fechamento, você está navegando no escuro. Nossa, eu ia abrir a boca para falar isso, você falou antes de mim. Você está navegando no escuro completamente. E aí, por que eu deixo essas 3 aqui? Aqui eu estou fazendo um pipe com 6 fases, assim, para exemplificar o mês, né? A partir desse momento de apresentação de proposta, eu começo a ter valor. Aí eu começo a pensar no potencial de fechamento. É isso aí. No forecast, né? A gente chama de forecast. Tá bom. Aí nesse ponto que você divide pipeline de forecast. Exato. Tá bom. Por que eu estou perguntando isso, gente? Que assim, funil, pipeline e forecast são 3 termos absurdamente utilizados, mas a gente percebe que cada empresa usa eles um pouquinho diferente. Então, assim, o que a gente está usando aqui é funil de vendas muito parecido com o que é pipeline. Legal. Então, pipeline e funil aqui. E forecast é o que a gente vai entrar aqui agora, certo? É isso. Então, toca aí. Só para você entender. Eu gosto muito das analogias, né? Chave de fenda, chave Allen, né? E chave Phillips. São todas chaves de apertar algum tipo de parafuso. Isso aí. Mas você usa em momentos específicos e dependendo do objeto que você está lidando. Isso aí. Aqui é a mesma coisa, tá? Legal. A partir desse momento eu começo a colocar valor. Este valor de apresentação de proposta, ele tende a ter um nível de verdade, ou seja, certeza, menor do que a fase de negociação. Ok. O que muda de uma fase para outra? É a quantidade de vezes que eu estou falando com o meu cliente. E as perguntas que eu faço para poder identificar de verdade essa negociação, eu já entendi que eu validei escopo. Ok. Eu não tenho dúvida de escopo em negociação. Em negociação, eu já validei escopo. Então, vamos aprofundar um pouco nisso? Porque é o seguinte, muitas vezes em venda consultiva, a gente, na fase ali de identificação de necessidade, faz a identificação, ok. Na elaboração de proposta, a gente leva aquilo como uma certeza absoluta e na hora de apresentar, o que acontece? Na hora de apresentar, o cliente pede mudanças, você faz um entendimento um pouco mais profundo de algumas coisas e aí ele te traz alguma informação nova para você fazer ajuste e tudo mais. Faça o ajuste ali. Muitas vezes eu desisto de mostrar preço numa apresentação de proposta porque o escopo foi alterado. Sim. E lógico que isso gera uma ansiedade gigante no cliente, certo? Então o que eu falo para ele? Luiz, olha, fica tranquilo, são agora 14 horas, a gente está terminando a nossa reunião. Imaginar, tá? Hipoteticamente. Sim. 15 horas aqui, nós estamos terminando a nossa reunião. Até às 17 horas você vai receber a proposta. Porque eu preciso agora só fazer ou se demanda mais estudos, né? Olha, amanhã até a parte da tarde você vai receber toda a proposta. Que agora, por conta dessa mudança nossa aqui, ajuste de escopo necessário para o teu atendimento, nós vamos revisar a proposta e eu te entrego a proposta com preço lá. Porque assim, eu só mostro preço
depois que o alinhamento de escopo foi bem feito. Exato. Senão você está mostrando o preço para um negócio errado. Exato. Faz sentido? Faz total. E aí na hora que ele vai comparar, enquanto você falava, eu fiquei pensando, tá, mas as pessoas vão ficar pensando assim, mas quem quer vender é você, então quem tem que ter pressa para apresentar a proposta é você. Mas você coloca na cadeira do comprador. Ele precisa tirar isso da frente dele, porque ele não pode. Ele tem um monte de demandas de coisas para cotar. É isso aí. Ele tem muitos fornecedores para atender. E ele precisa resolver isso rápido, porque qual é a pressão que está sobre ele? A pressão que está sobre ele é conseguir uma melhor negociação, um produto de qualidade, um serviço de qualidade que não vai dar problema. Então, esses são os pontos. Veja o seguinte. Dentro da fase de elaboração de proposta e apresentação de proposta, eu preciso identificar quem são as pessoas lá dentro e qual é a meta delas. Faz sentido. Qual a dor e a meta delas? Porque cada um compra por um motivo diferente. Exato. E participa de um processo de compra por um motivo diferente. Uma das coisas que a gente coloca sentido. aqui em elaboração de proposta e apresentação de proposta é o cadastro de contato no CRM. Ok. Alguns são obrigatórios. Então, assim, eu não posso avançar sem um contato cadastrado. Beleza. Mas em elaboração de proposta, eu posso validar com quem você falou lá dentro. Enquanto gestão, você pode ver, bom, tem negócios que eu tenho que ter 3, 4 pessoas. Vou apresentar uma máquina de automação industrial, por exemplo. Você não falou com engenharia de produção? Não vai avançar esse negócio. Ele vai para frente, mas vai voltar. Você falou com compras? Sim. Já passou pelo financeiro? Não, ainda não passou. Então, na apresentação de proposta, ele tem que estar. Entende? Chegamos à apresentação de proposta, colocamos valor, passamos por uma fase de negociação. Vou voltar na apresentação de proposta. Em atividades e materiais, aqui é onde a gente trabalha muito mais os cases. Eu vou apresentar uma proposta. É ali que você coloca mais caso de sucesso. Eu vou apresentar. Tá então, eu preciso mostrar para ele, primeiro, o meu nível de autoridade e senioridade no mercado dele. Nesse momento, na apresentação, eu coloco esse case. Mostro para ele o case relacionado com o segmento dele. Aí ele vai entender. E aí, veja uma coisa. A apresentação de proposta, não coloco a apresentação de proposta por acaso. Eu coloco porque você não deve mandar a proposta, você deve apresentar a proposta. É isso aí. Então, partimos desse pressuposto, só para ficar no recorte. Não mande proposta, apresente proposta. É isso aí. Mas eu não tenho tempo para fazer uma reunião online com você para receber a sua proposta. Amigo, minha mãe me ensinou que eu gosto de quem gosta de mim. Sim. Se o cliente não tem um mínimo de tempo para receber, meia hora que seja, para você apresentar uma proposta, nem que seja numa reunião online, esse cliente está querendo só a proposta rapidinho porque ele está fechado com outro fornecedor e ele não quer dar atenção para você. Já me perguntaram em consultoria, mas se o cara falar que ele está sem tempo, que ele precisa fechar urgente, você não apresenta? Eu falo para ele, não. Você não manda, né? Você não manda? Não vou mandar. Não vou mandar. Não vou mandar. E aí, mas o cliente vai achar, eu não vou mandar porque eu mandando não vai fazer o menor sentido, eu vou ter que te explicar essa proposta. Então eu paro o trabalho por aqui. Poxa, o cliente ele pode até achar que você está sendo um soberbo, mas ele vai entender. Se ele for um comprador experiente, ele vai entender que para gerar valor eu preciso de apresentar esse valor. Exatamente. E se ele realmente não quer dedicar meia hora com você, é porque ele não está interessado em valor. Tem só um subterfúgio, uma forma que eu permito fazer isso. Opa! O cliente realmente não tem, mas ele está com uma necessidade muito urgente, ele precisa disso. Grava um vídeo. Já fiz isso. Grava um vídeo. Já fiz isso. Teve uma vez que 2 analistas podiam, mas o diretor delas não podia. Eu gravei um vídeo de 10 minutinhos. Explicando a proposta. É isso aí. Ponto. Pronto. Falou assim, passa esse vídeo, tira as dúvidas. Eu fechei uma palestra. Porque às vezes tem negócio assim como esse que, poxa, o cara tá aqui, mas o outro ele tá voltando de viagem, ele vai voltar de viagem, eu tenho que tomar decisão no dia. O ambiente que a gente lida, ele é caótico, é complexo e é desse jeito. A gente não quer melhorar esse ambiente, porque ele não tem uma melhora. É assim, viva no caos. Mas nesse caos, ok, vocês estão me vendo, perfeito. O outro não vai, eu vou gravar um vídeo, vou explicar para vocês e você manda para ele. Depois, e aí tem um negócio que eu estou fazendo que é manda o vídeo. Ainda continua o negócio de apresentação de proposta. Quando eu passo? Quando eu pergunto para o cliente, faz sentido eu te encaminhar o PDF? E ele responde sim, aí eu avanço. Ok. Entende? Okay. Tudo isso que a gente fala, gente, são atividades que, dependendo do seu CRM, você pode dar um ok naquela atividade e ela passar para a próxima atividade. É isso aí. E aí, porque é isso, né? Muitas vezes os clientes que nos chamam para organizar um CRM, às vezes ele quer um nível de automação para todas as atividades, em todos...
Vai com calma também, né? Prepara o CRM um pouco mais simples, vai operando esse CRM, à medida que você vai ganhando maturidade, musculatura, aí você pode ter um CRM que você consegue automatizar ou exigir ali um checklist das atividades para cada fase do pipeline, né? Um ponto que eu acho que nem todo CRM faz isso, mas quando o seu fizer e permitir, isso é muito bom, é colocar campos obrigatórios em cada uma das fases. Ah, ok. Ou seja, é o mínimo de automação em que eu começo a garantir a acuracidade, a verdade nesse processo. Quando a gente falou de apresentação de proposta, mandei material, apresentei, quando eu passo um negócio para negociação, o que eu, vendedor, estou assumindo? Que eu tive um feedback positivo desse cliente acerca daquela proposta. Como que eu identifico esse feedback? Com perguntas. Eu tenho que perguntar para esse cliente, olha, o que você achou? Faz sentido a gente avançar? Tem algo que a gente possa fazer? Qual é o time de fechamento disso? Sim. Ah, legal, o time de fechamento é 1 mês, 2 meses, o diretor está viajando, quando ele voltar a gente se fala. Perfeito, legal. Então eu posso avançar que eu apresentei a proposta. Está em negociação. É isso aí. O que caracteriza a negociação? Uma alta atividade de contato telefônico, por mensagens também. Então percebe que daqui... Agendamento de uma nova reunião, o agendamento de uma nova reunião. para tratar de questões financeiras, aí por exemplo. Veja o seguinte, sem contato, identificação de necessidade e elaboração de propostas, eu não preciso ficar fazendo follow com o cliente a todo momento. Quando entrou em apresentação de proposta, eu já começo a ter uma interface de relação com esse cliente um pouco maior. Entendi. A gente tem que validar a nossa agenda, ver se ele não tem nenhuma dúvida. Então, a quantidade de atividades nessa fase ela é maior do que na primeira. Em negociação, eu já entro nisso. Apresentei, ele vai fazer uma verificação. Quem dita o tempo da venda é o vendedor. Boa. A venda está na mão do vendedor e não do cliente. É isso aí. Ah, não, mas o cliente falou que quando ele tiver uma definição, ele faz contato comigo. Não, é você que diz quando você vai fazer contato com o cliente, Exato. certo? A data e a responsabilidade tem que estar com o vendedor, certo? Exato. É isso aí. E olha um exemplo simples, cara. Eu gosto muito dos meus alunos mais simples, mas olha que legal. Um cara que eu dou aula, ele entrega produto de limpeza de porta em porta, cara. Olha é simples. só. E aí eu dei essa dica que cabe muito bem nessa fase. Eu falei assim, bom, a pessoa, o senhor e a senhora que você vende um produto, um desinfetante para lavar o quintal. Você pergunta para ela quantas vezes ela lava o quintal? Ele falou, putz, não. E já entendi. Eu falei, você entendeu? Você sabe mais ou menos quanto tempo ela vai gastar com o desinfetante que você vendeu para ela naquele quintal que você está vendo. Então você fala para ela, olha, eu vou fazer o seguinte, a senhora lava 3 vezes por semana? Sim, olha, acredito que a senhora vai precisar pelo menos uma vez por semana desse desinfetante aqui. Ela é verdade, mas passa a semana que vem, o que você tem que fazer? Um dia antes você liga para ela. Você já está definindo a sua logística. Mensaginha do WhatsApp, mensagenzinha, ali no caso dele, né? Olha, uma mensagem, olha, então, estou passando aí amanhã, posso te levar mais um? Já acabou? Olha só, é o tempo dele. Ele não está esperando a demanda que a cliente possivelmente... imagina, a vida de qualquer pessoa está muito corrida. É isso aí. E ela, às vezes, ela precisa, ela não teve tempo de te mandar uma mensagem, ela não teve tempo de parar para comprar aquilo. Então, quando você sugere isso, você está antecipando a sua venda. O tempo está na mão do vendedor. Como que ele faz isso? Eu te ligo então daqui 3 dias. Quando que eu posso te ligar? Eu estou colocando uma atividade e eu vou te chamar. É isso aí. Tranquilo. Nem precisa pensar nisso. Deixa a sua cabeça livre. Eu vou pensar para você. E é isso que é o papel do vendedor. O papel do vendedor hoje ele é muito mais um Waze do que uma enciclopédia. Ele é muito mais um direcionador do cliente do que um arcabouço de conteúdo. Faz sentido. E esse é o ponto, né? Beleza, chegamos aqui na fase de fechamento. Por que tem uma fase de fechamento? Nem todo negócio, depois que eu faço a negociação, já está fechado. Aqui é a hora, por exemplo, que eu falo para esse cliente, ele vai passar por uma análise financeira. Dependendo da aprovação, a gente segue. Dependendo, eu vou ter que voltar com você para uma negociação. Sim. Vai passar por uma avaliação de contrato. Uma avaliação de contrato. Eu estou aguardando, por exemplo, o comprovante do Pix do cliente. Sim. Por exemplo, tem empresas grandes que você está esperando o pedido de compra. Exato. Né? Um invoice order, né? Então. Por exemplo, tem uma associação grande que eu faço alguns negócios com ele de palestras e tudo mais. Ele falou, Gô, só está fechado quando o pedido de compra chegar. E o pedido de compra demora 20 dias. É isso. E tá lá, bonitinho. Eu só não dei o fechado, certo? Por conta disso. Tem negócio que eu faço consultoria que nesse fechamento aqui, às vezes ele está aguardando o fornecedor dar um ok. Olha só. Então você vai, por exemplo, fazer um serviço de seguradora.
A proposta tá fechada, mas espera aí, a seguradora ainda vai passar pela acuracidade, pela verificação da própria seguradora, porque tem um atuarial para fazer isso. Então ele não pode falar para o cliente que está 100%, porque ele depende da aprovação. Depois daquilo, aí sim ele dá um ok, ele vai e fecha o negócio. Perfeito. Mas o negócio fica nessa fase. Do ponto de vista de gestão, só para a gente poder já começar a cair para o final, olha só. As 3 primeiras fases, elas são fases em que eu estou olhando e vou identificar as atividades. As 3 últimas fases são fases em que eu posso negociar um pouco mais. Então, do ponto de vista de gestão, cara, 15 dias eu trabalho as 3 primeiras. Os outros 15, trabalho muito mais as 3 colunas finais. Sim, sim. Última semana, cara, última semana eu olho negociação. O que está aqui, ó, nessa fase de negociação? Ok. Tem alguma coisa que a gente não fez contato? Tem algum desses aqui que não está com valor? Tem algum desses aqui que você não falou com ele nos últimos 3 dias? Cara, vamos falar com ele agora. Essa é a hora que você está ali. Não é fazer isso no último dia, tá? É a última semana, chegar o gestor e falar assim, bom, quer que eu ligo para algum desses clientes? Bora visitar esse cara? É isso aí. Vamos fazer isso agora? Vamos fechar junto? Vamos fechar junto? Beleza? Beleza. Outra, o gestor, ele também tem que olhar essa fase de fechamento aqui, ó, por exemplo, que às vezes não está na mão do vendedor, mas está na mão do gestor. Então, às vezes, ele pode e deve atuar aqui. Tá parado ali no teu jurídico esperando o cara terminar de ler o contrato ou fazer um ajuste que o cliente pediu no contrato. Exato. Então, o gestor trabalha mais nessas fases, cara. É aqui que você atua, é aqui que você liga para os caras, faz uma conexão com os demais departamentos, desenrola o negócio, você mostra para outros departamentos a prioridade desse negócio. Porque às vezes está na mão do jurídico, mas ele não sabe que aquele cliente tem uma urgência. Então é o papel dele ligar para o jurídico e falar, cara, passa na frente, por favor, esse cliente está determinando, ele precisa, o seguro dele vai vencer, ele vai perder o seguro de vida. Então, por favor, antecipa isso. Então, essa urgência, o gestor precisa fazer. Perfeito. Não é só o vendedor, porque senão o vendedor sai brigando com todo mundo, o clima fica horrível, e aí depois ele tem que sair pegando os cacos da falta de gestão dele. Por isso que é importante nessas fases a gente ter lá as oportunidades, cada uma das oportunidades com preço da proposta, data prevista de fechamento, sim, certo? E nível de calor da proposta. Boa. Tem CRM que fala calor, tem CRM que estrelinha e tal, não importa. Cara, o que você vai colocar ali como você disse, né, na segunda quinzena ou nos últimos 10 dias, quais são as propostas mais quentes com data de previsão de fechamento para aquele mês que tem o maior valor. Sim. Que tem o maior preço, né, colocado nela. É ali que você vai focar para trabalhar, né, Luiz? Tem negócios que são complexos que eu gerencio que esse ciclo todo acontece em 15 dias. Então, uma semana 3 colunas, outra semana 3 colunas. É ciclo de 15 dias. Negócio fechado rápido. Apesar de ser complexo, o ciclo de fechamento dele é muito rápido. Normalmente software SaaS, né? Software de recorrência, né? De mensalidade. Eles o tempo aqui é de 7 a 15. Aí, ó. Entendeu? Digamos assim, é consultiva a venda, sim, mas o ciclo da venda é curto. É curto. Né? Ao contrário disso, como eu falei, né, software de gestão empresarial, projetos de pelo menos centenas de milhares de reais. Aí você tem uma outra forma de você organizar esse tempo. Né? O que a gente não conseguiu falar nesse episódio e não vai dar tempo? Olha só! Taxa de conversão, cara. Nossa, é que taxa de conversão e tempo de conversão, acho que vai um episódio só para falar. Mas acredito que a gente pode voltar nessa construção desse pipe e falar de taxa de conversão por fase. É isso aí. Só para te deixar com gostinho, para você saber que tem mais de onde saiu. Exatamente. Tem muita tem coisa. Mais de onde veio isso, né? Vitão, se você quiser tirar aqui, pode tirar. Obrigado, viu? Muito bom. É isso. Então, assim, uma coisa que o Luiz começou falando e eu achei muito interessante, foi assim, as empresas nos pagam para passar horas debatendo isso aqui com eles, para formatar processo. Eu estou com 2 clientes agora, né? Eu tô muito focado ultimamente em empresas da área de tecnologia, né? Tanto em vendas quanto em marketing, muito focado em empresas de tecnologia. E, nossa, é um debate gigante. E gostado que, naturalmente, isso, né? As empresas que têm mais me chamado são de serviços. Olha só. Mas você é um mestre de serviços, e você, né, cara? De tecnologia. Percebe que quando a gente fala de ICP, isso acontece na nossa vida. As pessoas sabem que a gente conhece porque a gente vive aquilo. É isso aí. Então a gente tem muito mais verdade quando a gente passa esse conteúdo. E é por isso que um vai chamando o outro. Mas dá para você fazer isso de forma consciente, de forma intencional também. É isso aí.
E passou um episódio, 30º episódio do Que Não Fazer em Vendas, e foi mais um, hein, Luiz? Aulão, hein, cara? Aulão. Top demais. Olha só, para você que assistiu esse nosso aulão, puxa, gostaria de um aulão sobre esse tema, gostaria de um aulão sobre outro tema, manda pra gente nas redes sociais, conversa com a gente sobre isso, e lembrando de novo, né, não só para isso, Luiz, como é que as pessoas acham, mais uma vez aqui, ó, Luiz Schmidt nas redes sociais? Fácil, você vai lá na sua lupinha, busca Luiz Schmidt, SCHIMITD, você vai me achar. Se você for na Veza TV, vai aparecer o nosso episódio também. Se você for no YouTube, você vai ver a gente tá sempre falando das nossas redes, mas Instagram, Luiz Schmidt, LinkedIn, Luiz Schmidt também. É isso aí, você me acha como Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram também. E já que você começou a falar de TikTok, boa. Hugo Palestrando no TikTok também, importante, tá? Nosso plano de parcerias e patrocínios está aberto, né? Nós estamos aí encerrando esse ano a segunda temporada e para a terceira temporada já estamos trazendo patrocinadores, tanto de episódios específicos, quanto de sequências de episódios, quanto para a temporada inteira. Então, para você que quer trazer sua marca, quer trazer seu conteúdo, quer trazer seu cliente, quer trazer seus executivos para serem entrevistados aqui no Que Não Fazer em Vendas, faça contato com a gente e venha participar desse programa semanal aqui na Veza TV, né, Luiz? É isso aí. Que tal você ter um espacinho aqui dentro desse nosso podcast para você também desenrolar esses assuntos? Pode contar com a gente. E como esse episódio foi praticamente tocado por você, eu vou deixar para você encerrar então o nosso podcast, o 30º episódio, Luiz. Então é isso, olha só. Falamos hoje sobre pipeline. O que não fazer em vendas? O que não fazer em vendas é você não olhar as fases do seu negócio. Esse é o ponto, tá bom? Então olhe as fases do negócio e tenha certeza que se você tiver com dúvida nisso, o Hugo e o Luiz podem te ajudar. É isso aí. Beleza? Mais uma vez, obrigado, Hugo. Mais uma vez, obrigado, Veza TV, por todo esse espaço, pelo conteúdo, pela amizade e por você que está assistindo a gente, porque a gente faz isso por você, por consideração a você também e por todos os alunos, as pessoas que estão em volta. Muito obrigado, gratidão a vocês. Um abraço e até semana que vem. É isso aí. Valeu, tchau, Valeu. tchau.